Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá da carta de Tiago, capítulo 1, dos versos 5 a 8, que diz o seguinte: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Gostaria de falar nessa oportunidade sobre a oração por sabedoria. A sabedoria é uma necessidade imperiosa para a nossa multi e complexa vivência. Nós vemos aqui nos versículos que lemos três aspectos sobre a oração por sabedoria. E o primeiro aspecto é esse: é necessário sentir-se necessitado de sabedoria. Quando Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, isso não quer dizer que haja alguém que não necessite de sabedoria. Ele está usando um recurso retórico que quer dizer o oposto, ou seja, que todos necessitam de sabedoria. A sabedoria é o segundo maior assunto da carta de Tiago. Isso porque a maioria das situações contempladas pelo autor exigem sabedoria. Sabedoria sobre o que se pensa, o que se sente, as atitudes mais corriqueiras, as nossas relações interpessoais, etc. E é só quando pensamos sobre essas várias situações é que percebemos o quanto precisamos de sabedoria. Sabedoria não existe por si só, ou a parte das situações da vida. Tome, por exemplo, este capítulo 1. Precisamos de sabedoria para gerir as nossas emoções. Nesse capítulo, Tiago cita a alegria, o ânimo e a ira. O cristão deve alegrar-se na provação da fé, versículo 2. O ânimo não deve ser dobre, versículo 8. Deve-se ser tardio em irar-se, versículo 19. E o irmão pobre deve gloriar-se na sua dignidade, versículo 9. Para que nossas emoções estejam sob controle, nós precisamos de sabedoria. Não é fácil alegrar-se nas tribulações. Não é fácil controlar a ira em momentos de provação. Não é fácil gloriar-se mesmo sendo pobre. As emoções têm o poder de nos elevar ou nos derrubar. Por isso, precisamos de sabedoria. Veja, por exemplo, também nossas atitudes de ouvir e falar. No verso 19, Tiago diz que devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Não é fácil ser um bom ouvinte. Não é fácil ser tardio para falar. Normalmente queremos falar e falar. Aliás, a fala, o uso da língua é um dos grandes assuntos dessa carta. Quantas coisas são ditas sem sabedoria? Tiago chega a confessar que ninguém consegue controlar a língua. Sabedoria no ouvir e falar é uma grande necessidade em nossas relações pessoais. E ainda, o que falar sobre passar por dificuldades? No verso 1, Tiago diz que devemos ter por motivo de grande alegria passarmos por várias provações. No verso 9, ele encoraja o irmão pobre a gloriar-se na sua pobreza. Quem gosta de passar por tribulações? Muito menos alegrar-se nelas. Qual é a pessoa que tem condições de gloriar-se na sua pobreza, a menos que pense de modo diferente sobre essas situações? E Tiago dá os motivos para essas atitudes que recomenda. Do contrário, dificilmente alguém teria condições de alegrar-se nas tribulações e gloriar-se na sua condição de pobreza. Isso exige pensar de maneira diferente sobre situações difíceis, ou seja, ressignificá-las. Sem isso, fazer o que Tiago recomenda é quase impossível. O que Tiago propõe é justamente pensar de modo contrário ao que normalmente as pessoas o fazem, ou seja, ser sábio a fugir do que é comum,
do usual, às vezes até mesmo agir de maneira paradoxal. A sabedoria não é uma ciência exata. Não segue muitas vezes a lógica humana. Ela se dirige por princípios, mas não tem respostas prontas. Depende de cada situação. Quantas situações no nosso dia a dia exigem da nossa parte muita sabedoria? Seja no pensar, seja no gerir nossas emoções, seja agir de maneira sábia em nossas relações interpessoais e também passar por dificuldades como provações e pobreza. O segundo aspecto é que é necessário pedir sabedoria a Deus. Quem pode nos prover com a sabedoria de que precisamos para viver é o próprio Deus. Por isso devemos pedir a Ele diretamente. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Um pouco mais adiante, Tiago vai falar da sabedoria que desce do alto e vai contrastá-la com a suposta sabedoria humana. Ou seja, a sabedoria de que precisamos não somente é de uma natureza diferente da sabedoria do mundo, mas vem do alto, ou seja, de Deus. E Tiago ele fornece aqui 3 motivos para que ninguém se prive ou se constranja em pedir sabedoria da parte de Deus. O primeiro motivo é que Deus concede sabedoria a todos quantos o pedirem. Qualquer pessoa, seja jovem ou adulto, douto ou indouto, rico ou pobre, pode pedir sabedoria na certeza de que Deus a concede. Ela está acessível a todos. O segundo motivo é que Deus concede sabedoria liberalmente. O que isso quer dizer? Deus não somente concede sabedoria a quem quer que Ele peça, mas o faz simplesmente, ou seja, sem malícia, sem reservas ou relutância. Isto é, aquilo de que mais precisamos, Deus não é remisso em concedê-lo. Ele simplesmente concede, generosamente, graciosamente, livremente. E o terceiro motivo é que Deus concede sabedoria sem fazer pouco caso de nós. Usando uma expressão bíblica, Deus não pisa a cana quebrada. Alguém que já esteve ou estava quebrado por falta de sabedoria, Deus não lhe machuca mais do que já está machucado. Pelo contrário, Ele o restaura e concede livremente a sabedoria de que necessita, sem fazer pouco caso de nós. Para Deus, o que importa é o daqui para frente. O que passou, passou. Serve para a nossa experiência e Deus até usa o nosso passado de maneira positiva. É incrível como a Bíblia nos incentiva a nos aproximarmos de Deus com confiança. É o que Tiago faz aqui. O autor é tão positivo nesse sentido que ele nos diz aqui no versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Lá no capítulo 15, versos 13 a 16, ele incentiva os seus leitores a orarem a despeito das suas imperfeições, à semelhança de Elias. Deus não deixou de respondê-lo. Podemos orar com confiança, seja pedindo sabedoria ou qualquer outra coisa de que precisamos. Deus tem o maior prazer em concedê-la a nós. Em terceiro lugar, é necessário pedir com fé e não duvidando, versos 6 a 8. O que isso significa? O fato da sabedoria estar disponível a todos quantos a queiram, e também o fato de Deus ser tão pronto para concedê-la, não significa que Deus a concede passivamente. É o que Tiago vai salientar aqui nos versos 6 a 8. Existe uma condição, a fé e não a dúvida. Ele vai dizer aqui que fé e dúvida são atitudes contraditórias quando se trata daquilo que Deus tem para nós. O contexto aqui define o que o autor quis dizer por fé e por dúvida. Fé aqui tem o sentido de convicção, de certeza do que se quer. Quanto à dúvida, o oposto da fé seria a falta de convicção do que realmente se quer. Existem outras situações em que a dúvida é útil, mas quando se trata de saber o que se quer em termos espirituais,
A fé ou a certeza é uma condição. O autor assemelha o que duvida à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Como é sugestiva essa figura usada pelo autor. Grande recurso da retórica. Ele nos mostra o significado específico, tanto da fé quanto da dúvida. A fé aqui não seria a falta de confiança em Deus e nem a falta de crer que Ele possa responder o que se pede, mas sim a incerteza daquele que pede o que pede. A onda do mar impelida e agitada pelo vento é imprevisível, é caótica, é instável. Ilustra a vida de alguém que ora a Deus, mas não tem certeza do que quer, mesmo porque sabedoria implica mudança de vida, mudança moral. Não se trata de sabedoria pela simples razão da sabedoria. Sabedoria tem implicações muito abrangentes envolvendo mudança de vida. A oração de Agostinho talvez ilustre o que o autor queira dizer aqui. Agostinho certa vez orou da seguinte maneira: Deus, faz-me puro, mas não agora. Ou seja, não tinha certeza do que pedia a Deus. Como Deus poderia ajudar alguém que não tem certeza se quer ou não sabedoria? Por isso o autor ele é categórico ao dizer aqui: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E ele ainda termina dizendo e reforçando o que já disse, ou seja, a razão pela qual alguém não pode ser ajudado, porque tem um ânimo duplo, é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Não sabe se quer ser sábio ou viver com o bem entender. Lembremos que Tiago combate a mera profissão de fé. Como ele mesmo diz: quem entre vós é sábio e entendido, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Está lá no capítulo 5, verso 13. Que realmente queiramos sabedoria. Assim, basta pedir que Deus nola concederá. Que Deus nos abençoe.